Hoje eu vou falar para vocês o que é básico, né, para um ser humano ser bem acompanhado quando a gente fala de saúde. Isso envolve saúde física e saúde mental. Exemplo simples: indivíduos com vitamina B12 muito baixa não raciocinam bem, não têm memória boa, não têm felicidade e pode ser até causa de depressão. Tá? Então, esse básico ele influencia na saúde do ser humano como um todo. E isso deve ser tomado atenção tanto por profissionais da medicina integrativa, das práticas alternativas, até por médicos convencionais, porque isso é básico, isso faz parte do ser humano. Então são alguns nutrientes, que são vitamina B12, normalmente a gente avalia junto com ácido fólico, avalia junto com ferro também. Vitamina D junto com magnésio, isso é básico, tá? Com relação à dieta, uma dieta, eu chamo de flexível, mas uma dieta caminhando para um estilo plant-based. Né? O que é isso? Uma dieta com mais vegetais, mais produtos integrais, menos processados, menos industrializado. Tá? E por último, se preencher, podemos falar cerebralmente, animicamente, energeticamente, com conteúdos que trazem alegria, que trazem motivação. Tá? Isso é básico. Eu vou comentar um pouquinho de cada um desses temas, tá? Para vocês saberem o que pode mudar a vida de vocês, literalmente. Tá? Eu cheguei a essa conclusão depois de anos, confesso para vocês, de sofrimento. Tá? E eu fui descobrindo um a um, né? E foram anos. Né? Se eu estou hoje 36, foram 20 anos, né, de busca, realmente, né, o que eu faço. O meu primeiro encontro pessoal foi com a filosofia antroposófica, eu estou começando de trás para frente, né, então eu sentia, com cerca de 17 anos, que me faltava algo. Tá? Então eu busquei em várias religiões, gostei de várias delas, mas realmente eu encontrei na filosofia antroposófica um conteúdo que me preenchesse. Tá? Mas esse caminho é muito individual, tem pessoas que encontram isso no contato com a natureza, tem indivíduos que encontram esse preenchimento na filosofia ocidental, filosofia grega, romana, enfim. Então a gente precisa ter esse contato, tá? Ou com as artes, né? Que é outra forma linda de se preencher, ou tudo isso talvez. Né? Agora vão para aquela questão dos nutrientes. Vamos começar pelo ferro. 2/3 do mundo sofre por falta de ferro. 2/3 do mundo. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. É um dado assustador, né? Porque sabemos que falta de ferro impacta diretamente na qualidade de vida do ser humano. Quais podem ser os sintomas da falta do ferro? Cabelo quebra e cai, muito cansaço, fadiga física, mau funcionamento tireoidiano, as unhas ficam quebradiças, não ficam legais, e a imunidade fica muito baixa. Então uma das causas de infecção de repetição é por falta de ferro. É uma carência muito prevalente, existem grupos de pessoas que possuem maior predisposição a esta carência. Quem são elas? Gestantes, né? Eu falo que o neném, ele é um vampirinho, ele puxa literalmente todo o estoque de ferro da mãe, todo. Então é interessante mulheres que estão planejando uma gestação já acumularem um certo estoque de ferro, e mesmo elas que acumularam, elas vão perder todo o ferro durante a gestação, então é importante manter essa suplementação. Pessoas que sangram, né, tem algum sangramento no trato gastrointestinal, algum tipo de tumor que sangra, alguma varizes esofagiana. Pessoas que crescem, então a gente está falando de nenéns, crianças e jovens. Normalmente eles têm ferro baixo, eles estão crescendo, a dieta não consegue suprir a demanda do organismo delas. Então elas têm que suplementar o ferro. E mulheres no período fértil, né, que menstruam. Eu falo isso porque existem mulheres que fazem uso de contraceptivo de maneira contínua e não menstruam. Elas perdem um volume
que na maioria das vezes elas não conseguem também repor com alimentação. Então esse grupo de pessoas o ideal não é nem suplementar, não é oba-oba também, tem que avaliar. Né? Eu falo que a avaliação do ferro é a avaliação mais complexa de um exame laboratorial. Por quê? Porque a gente não tem um exame para falar do ferro e está tudo bem, não. São vários exames, são várias interpretações, eu ainda posso me aprofundar mais nesse tema em algum vídeo aqui para vocês. Né? Então um exemplo bem simples, né? Para avaliar o estoque de ferro, né? Sendo que a gente vai avaliar também hemograma, né? Tem vários indícios no hemograma, como o tamanho da célula vermelha, o grau de anisocitose. Né? Então o estoque ferritina, ela sofre influência de vários outros exames. A gente está falando principalmente de exames inflamatórios, de marcadores inflamatórios de função hepática. Então, olha, vejam só que complexo. Para poder interpretar a ferritina, eu preciso de avaliar junto TGO, TGP e gama-GT, que são enzimas hepáticas. Preciso de avaliar junto também PCR e VHS. Se eu não examino tudo isso junto, eu não consigo falar sobre o estoque de ferro do indivíduo. Claro que tem exceções, eu posso falar uma para vocês. Mas no indivíduo com a ferritina de 10, uma mulher com a ferritina de 10, isso é muito baixo. Uma ferritina de 10 e o profissional não pediu marcador inflamatório nem marcador hepático. Eu já sei que esse paciente tem baixa de ferro, tá? Talvez seja 10, mas talvez seja muito menos ou quase nada. Tá? Então é complexo avaliar esse exame. Próximo nutriente importantíssimo, vitamina B12. Carência de vitamina B12 é uma carência muito comum, tá? Na raça humana, e é muito importante a gente estar acompanhando essa vitamina. Ela não é exclusiva de indivíduos vegetarianos, ela é exclusiva do ser humano. Tá? Então, por mais carne que o indivíduo consuma, ou fígado, que seria uma fonte interessante desse produto, eles estão suscetíveis à carência da vitamina B12, ela deve ser avaliada, que não é simples também. Um parêntese aqui importante. Existem basicamente dois tipos de avaliar o exame laboratorial. Um deles é avaliando se está normal ou não. O que é isso? Então a gente olha o exame laboratorial, normalmente o leigo faz assim. Ele olha, tem a faixa de normalidade, está dentro, está ok, está normal. Agora, essa é uma maneira leiga de avaliar um exame. Qual seria uma maneira profissional de avaliar um exame laboratorial? Eu vou olhar a faixa de normalidade e eu sei que aquilo corresponde à maior parte da população que fez aquele exame, só isso. Aquilo é um cálculo estatístico de normalidade. Corresponde a 95,4% do espaço amostral. Tá? Então quase todo mundo que fez deu aquilo, isso só significa isso, mais nada. Não fala se está bom, se está ruim, né? É só isso. Então o profissional ele vai avaliar aquilo, dentro do normal existem várias informações. Né? Então, por exemplo, um paciente, a ferritina, um paciente para alguns kits de laboratório, ferritina de 12 é normal, até 200, 250 é normal. Agora vocês imaginam uma mulher com uma ferritina de 10, ela está fadigada, o cabelo dela cai, a unha é fraca, ela não tem viço, né? Ela pega infecção, ela tem infecção de garganta de repetição, de urinário de repetição, ela não dorme, ela tem síndrome das pernas inquietas, né? Essa é mulher com um ferro muito baixo. E agora uma mulher com a ferritina de 80, de 90. São indivíduos totalmente diferentes e ambos são normais. Isso ficou claro agora com essa explicação. Então, voltando à vitamina B12. É a mesma coisa, né? A faixa de normalidade dos laboratórios é imensa. Uma mulher que tenha 200 de B12, por mais que seja normal, não é a mesma, ou um homem, não é o mesmo que tenha 800 de vitamina B12. E em muitos casos, pela minha prática, todo mundo tem que suplementar. O difícil é encontrar a dosagem de cada um, porque, por exemplo, para criança, essa dosagem vai variar de 2 a 100, 200 microgramas por dia. Normalmente a gente repõe a metilcobalamina, que é a forma natural e ativa. E no adulto, essa faixa vai gerar de 100 a 5.000 microgramas dia. Estão vendo que é uma faixa de variação muito grande. Eu brinco que o médico, que o profissional de saúde, ele não tem bola de cristal para adivinhar, né, qual a dosagem que aquele indivíduo precisa. Outro parêntese, um polivitamínico seria um erro enorme,
né? Por quê? Eu vou dar um polivitamínico, né? Normalmente tem quase nada de muita coisa, e eu não sei se aquilo está trazendo algum impacto positivo ou não. Talvez o paciente fale, ah, tudo bem, senti alguma melhora, mas normalmente não faz nada pelo indivíduo. Por exemplo, a maioria dos polivitamínicos contém 2 microgramas, 5 microgramas de B12. Para um adulto isso é igual a quase nada, tá? Então, existe a necessidade da avaliação laboratorial seriada, né? Existe essa busca, né, do entendimento do que o exame laboratorial faz, como repor esses nutrientes. E a gente chega na vitamina D. A vitamina D3 é uma vitamina de crucial importância para o ser humano. E não significa que o ser humano tome sol, que ele vai ter níveis de vitamina D suficientes para o organismo dele. É uma avaliação complexa também, que exige avaliação de mais de um exame laboratorial. Aqui eu falo de pelo menos 3, a gente vai se aprofundar mais nesse tema ainda, né? Então a gente está falando da importância de avaliar 25-hidroxivitamina D3, que seria o estoque dessa vitamina D no nosso organismo. A gente avalia o paratormônio e a gente avalia normalmente o cálcio urinário para avaliar até a segurança, né, quando o indivíduo está suplementando essa vitamina D3. A vitamina D, ela atua no organismo inteiro e assim, nós chamamos ela de vitamina, mas ela é um hormônio esteroidal. Ela impacta na saúde do corpo todo, né? Então, na força muscular, ela impacta no desempenho do dia. Indivíduos com baixa vitamina D têm fadigas incríveis e têm dores no corpo todo. Vitamina D impacta na saúde do sono. Veja só que interessante, a vitamina do sol, né? Mas impacta na saúde do sono. Então, existem indivíduos que não precisam suplementar? Olha, até existem, tá? Mas é minoria. E um detalhe, indivíduos com autoimunidade necessitam de suplementação sim, em doses muito mais elevadas. Aqui a gente começaria a falar do trabalho do incrível Dr. Cícero Coimbra, neurologista da Escola Paulista de Medicina. Então isso é básico de ser acompanhado. Então, por exemplo, falando da sem falar mal, mas falando da fitoterapia, né, que é uma prática incrível, milenar, né? Eu adoro essa prática. Eu utilizo para mim, para minha família, para os meus pacientes. Por melhor que ela seja, ela não vai suprir uma carência, por exemplo, de algum nutriente básico, de algum tijolinho do organismo humano. Então, por exemplo, o paciente tem refluxo. A gente sabe que tem 2 plantas incríveis para tratar refluxo: guaçatonga e espinheira santa. Se o indivíduo tem falta de magnésio, não vai ajudar pouco, não vai ajudar tudo. Tá? Ou então, por exemplo, o paciente é muito fadigado, ele quer usar o guaraná em pó, né, que é um estimulante bem interessante, quer usar cafeína isolado, quer usar o café. Interessante? Sim, com seus cuidados, mas isso não vai substituir, por exemplo, a suplementação de todos esses nutrientes que a gente está comentando. Então, assim, a gente vê que o conjunto disso tudo, sim, vai fazer diferença, mas agora só o fitoterápico ou só o tratamento sintomático. O paciente está com refluxo, vai tomar um remédio. Vai ajudar? Vai, o sintoma vai sumir, mas o problema está lá. Só que o problema não vai ser solucionado e aquilo ali era um sinal daquele problema que envolve muitos outros sintomas. Tá? Isso é grave. E falando agora um pouco do magnésio, a minha história pessoal com magnésio foi muito interessante. Eu sempre me lembro com fadiga. Claro que quando jovem menos, né? E por volta de 24, 25 anos, muita fadiga. E quando jovem eu pedalava muito de mountain bike. Só que eu tinha muita cãibra. Eu sempre nadei também, dentro das minhas grandes limitações. Sempre cãibra, e todo mundo, isso é falta de potássio, come banana. Eu comia, eu me lembro de uma vez comer uma penca inteira de banana, por desespero. Porque a cãibra me incapacitava a fazer exercício físico. Então, por exemplo, eu estava nadando, eu forçava um pouquinho mais cãibra e tinha que sair da piscina, porque não tem como nadar com cãibra. Ou no rolê de bike, teve uma competição aqui próximo de Juiz de Fora, 50 km de estrada de chão, no quilômetro 20, eu tive uma cãibra do corpo inteiro. Eu me recordo de ter caído, eu estava pedalando, eu caí de lado, tudo travado. Tiveram que me levantar e me guinchar. Fui guinchado. Então, assim, aí eu descobri o magnésio, comecei com cloreto de magnésio, a gente ainda vai se aprofundar nesse tema também.
que talvez seja uma forma não muito ideal, né, de reposição do magnésio. Mas enfim, só de utilizar o cloreto de magnésio em doses mais baixas eu já vi uma melhora incrível. Só que eu ainda continuava com uma dor tensional, enfim. Aí eu descobri a apitoxina, né, que é o veneno da abelha, isso me ajudou muito também, enfim, e fui descobrindo B12, até chegar na cannabis, que é um tema que eu não comentei no início, que eu acredito que faz parte de uma medicina básica, de um acompanhamento básico do ser humano. Por quê? Nós temos no nosso organismo um sistema chamado sistema endocannabinoide, e nós produzimos substâncias semelhantes a muitas que encontramos dentro da cannabis, da maconha. Existem indivíduos, e eu acredito que são muitos, né, que possuem baixa produção de endocannabinoides, e nesse caso é importante repor sim. Então, assim, a gente vai avaliar esse indivíduo, mas em muitos casos, se a gente não repõe isso, a gente não consegue trazer uma qualidade de vida adequada e ideal para ele. Ninguém quer sobreviver, não. E eu quero viver, né? Eu vi na minha pele o que é sobreviver por muitos anos. Tentar, às vezes, usar só uma plantinha, né? Ajudava um pouquinho, mas ainda sobrevivia, arrastava, acordava cansado, né? As pessoas me viam como, ele é folgado, ele é preguiçoso. Eu nunca fui preguiçoso, eu só não tinha força, não tinha disposição para fazer o que eu precisava. Eu me recordo na natação, por exemplo, de conseguir nadar 100 metros, nadar 50, e voltava, nossa, acabou a energia. Hoje eu consigo nadar 4.000 metros, olha que diferença. Então, assim, isso é importante, viver e sobreviver. Eu acredito que todo mundo queira viver, e não só sobreviver e se arrastar por aí. Tá, então a cannabis medicinal é um tema importante, a gente vai abordar mais aqui também. Tá? Vocês estão vendo que esse vídeo é um vídeo global, introdutório, de um tema muito importante para o ser humano. E então eu estava falando do magnésio, né? Então, quando eu descobri, então assim, pessoas com baixa de magnésio, elas têm muita cãibra, têm muita dor muscular. Indivíduos com magnésio baixo têm constipação, o intestino é preso mesmo. Pessoas com magnésio baixo têm fadiga também. Vejam que quase todos esses pontos importantes, a gente chega na fadiga. São sinais de alguma carência. Magnésio baixo dá taquicardia, parece uma arritmiazinha, o coração de vez em quando, sem sentido. Você está parado, tranquilo, ele dá aquela disparada e às vezes dá uma dorzinha, sem nenhum problema cardiológico. Tá? Pessoas com magnésio baixo tem cervicalgia, tem aquela dorzinha aqui terrível, que não passa, ou tem até fibromialgia. Pessoas com magnésio baixo, isso aqui treme. Eu falo por vocês, não porque eu vi no livro, não, porque eu vivenciei, porque eu vejo isso no meu consultório. Tá? Então, isso, bem resumido, esse é o magnésio baixo. E para fechar, como eu já comentei, podem ter refluxo também. Tá? Existe uma válvulazinha entre o esôfago e o estômago que necessita de magnésio, né, para se fechar. Sem magnésio ela não funciona bem, ela fica incompetente. E para fechar todo esse tema dessa medicina minimalista, a dieta plant-based. Aqui eu me refiro, eu tenho várias referências, né, para mim. Na verdade, eu comecei a questionar, então assim, a questionar o uso excessivo de produto de origem animal na faculdade de medicina, no anatômico. Né? Então vocês imaginem um acadêmico de medicina, doido para estudar medicina, você chega no anatômico, tem um indivíduo morto, um cadáver, e quando você abre a costela dele, você identifica uma peça idêntica que você come. Ali eu fiquei assustado, eu fiquei um período ali sem comer carne, realmente com nojo, mas ali eu não sabia o que era proteína, B12, não sabia de nada. Eu me recordo de passar 6 meses sem carne, mas salivava por conta de carne. Eu passava mal, aí fiquei muito fadigado, enfim, voltei a comer carne. Teve uma outra tentativa também de não comer, tiveram várias outras, né? Até que eu cheguei na dieta flexível. Então hoje eu sei dos benefícios da dieta plant-based, eu gosto de comer carne, eu tenho ainda esse paladar. Então eu não me culpo por gostar, eu acho que isso é importante também, porque isso gera um estresse, uma culpa desnecessária. Se a gente sabe que isso é ideal, a gente não é ideal, a gente não é anjo, a gente é ser humano. Né? Então a gente olha para o ideal e caminha para ele.
Então eu me perdoo quando eu quero comer uma carne. Eu como. Claro que eu como hoje muito menos do que eu já comi no passado. Eu acredito que no passado eu comia muito por conta de carência de B12. Né? Eu me recordo em ter compulsão por carne. Isso é estranho falar, né? Mas eu comia carne desesperadamente. Né? E depois desse momento eu fiz exame e vi a minha B12 era muito abaixo da referência, comendo carne. Então, eu vou citar dois profissionais que, para mim, são referência nesse tema, dieta plant-based. O primeiro, o Dr. Sidney Federman. Né? O Dr. Sidney Federman dedicou a vida dele para tratar pacientes com câncer e ajudar indivíduos a prevenir o câncer com uma dieta plant-based, uma dieta mais integral, mais vegetal possível. Tá? Eu fiz estágio com ele, hoje ele é meu amigo, e eu admiro muito o trabalho dele. Em segundo lugar, o Dr. Eric Sluit, né, que já caminha para o lado vegano, vegetariano, e ele fala muito de avaliação laboratorial, eu fui aluno dele, me considero amigo dele também, né, então são referências que me ajudaram a entender bem sobre esse tema. Então eu consegui, nesses 20 minutos, abordar o básico, né, o que é básico para o ser humano ter saúde. Tá? Então aqui no YouTube, com frequência eu vou postar vídeos que a gente vai cada vez se aprofundando mais nesses temas básicos, mas também a gente vai comentar sobre outros temas de interesse do ser humano. Meu nome é Micael Marques e eu sou médico. Obrigado.